Olá, eu gostaria de falar com você brevemente sobre o verdadeiro sentido da Páscoa. Em primeiro lugar, é preciso lembrar que o termo Páscoa é um termo bíblico. Nós estamos na época em que se comemora uma das datas mais populares no nosso país, onde nós presenteamos uns aos outros com ovos e todas as outras delícias que com chocolate se pode fabricar e que com o nosso dinheiro podemos comprar. Mas é óbvio que isto não é a Páscoa no seu sentido original, mesmo porque a Páscoa ela não é oriunda do Brasil. Tampouco é uma festa oriunda do cristianismo em si. Nós herdamos esse pensamento da Páscoa a partir da cultura judaica. E no cristianismo ela tem uma nova significação que nós vamos ver aqui. A Páscoa era uma festa judaica, inclusive esse nome Páscoa vem de um termo hebraico que significa passar por cima. Páscoa tem essa ideia no hebraico, passar por cima. Mas por que passar por cima? Porque a Páscoa faz referência ao evento que a Bíblia relata, em que o anjo da morte mataria todos os primogênitos do Egito, quando Deus decidiu libertar o seu povo do cativeiro egípcio, mas passaria por cima da casa dos israelitas. Não mataria os primogênitos dos israelitas. Por quê? Porque Moisés instruiu, de acordo com a ordem de Deus, o povo de Israel a sacrificar um cordeiro, e eles pegariam o sangue desse cordeiro sacrificado e iriam aspergir sobre os umbrais e as soleiras da porta. Então, das festas judaicas anuais, a Páscoa se tornou a festa principal dos judeus. E aí, sempre que os judeus comemoravam a Páscoa, e comemoram, eles têm o hábito de sacrificar um cordeiro. E esse cordeiro, então, quando Jesus fala da Páscoa no Novo Testamento, e quando Jesus está prestes a ser morto, é que está acontecendo a festa da Páscoa realizada pelos judeus. Era uma festa onde o cordeiro era morto e comido com ervas amargas e com pães ázimos, não é que são aqueles pães sem fermento. Porém, a Páscoa do cristão é mencionada, por exemplo, em 1 Coríntios 5, 7, que diz: Alimpai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estais sem fermento, porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Então, o sentido, o significado da Páscoa para nós é esse, que assim como o povo de Deus foi liberto do cativeiro, quando o sangue do cordeiro é aspergido sobre a porta, os primogênitos não morrem, da mesma forma nós recebemos de Deus o livramento da condenação eterna, do cativeiro de uma existência medíocre, fundamentada na natureza de Adão, que é uma natureza pecaminosa e que nos leva para longe de Deus, que nos deixa em estado de hostilidade com Deus. Mas uma vez que o Cordeiro de Deus foi sacrificado e Cristo morreria naqueles dias como Cordeiro, o sangue dele sobre as nossas vidas nos impede de experimentar a morte eterna, nos impede de experimentar uma vida de morte espiritual. Mas a morte de Cristo, o Cordeiro de Deus, trouxe vida espiritual para nós. Esse é o verdadeiro sentido da Páscoa para o cristão. O Senhor Jesus disse aos seus discípulos que não comessem mais a Páscoa no sentido de rito judaico, mas que comessem o pão que simboliza doravante o corpo de Cristo partido por nós
e tomassem o vinho, que é o Novo Testamento, no seu sangue. Ou seja, o Senhor instituiu para nós a ceia. Então a ceia é a nossa Páscoa, por assim dizer. E isto é o que nós devemos fazer sempre, durante todo o ano, anunciando a morte do Cordeiro de Deus até que ele venha. Bem, Augusto dos Nicodemos vai responder se nós devemos comemorar a Páscoa ou não, porque ele diz que existem 3 formas de olhar para a Páscoa. E aí, quando chega nessa fase do ano onde nós temos uma comemoração nacional da Páscoa, faz parte da cultura brasileira, para a Páscoa enquanto costume, enquanto cultura aqui no Brasil, é possível termos 3 tipos de reações. Primeira, rejeitar essa Páscoa que nós temos agora, a festa popular da Páscoa, completamente, por causa dos erros, dos equívocos, das superstições e o mercantilismo que contaminam a ocasião. Segunda possibilidade, nós podemos aceitá-la normalmente como parte da cultura brasileira. E terceira possibilidade, nós podemos usar esta ocasião para redimir o verdadeiro sentido da Páscoa, que fica muito claro para nós quando nós olhamos para a Escritura. Acredito que esta terceira opção é a opção mais razoável. Muito bem, é isso. Um grande abraço, Deus abençoe você e até a próxima.